Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nova temporada do podcast Esse Pode. Gente, estamos aqui agora com uma apresentadora nova, que ela foi promovida de diretora para apresentadora. Então, a partir de agora, a minha dupla de podcast do Esse Pode é a Paola. Ai, obrigada, gente. Obrigada pela promoção, eu aceito totalmente. Tá, estou preparada para esse cargo, muito importante. Responsabilidade, tá? Exato, eu acho que eu treinei muito para isso, um ano, né? De trás das câmeras, Sim. né? Agora na frente das câmeras. E hoje a gente trouxe uma convidada mais que especial, a nossa gerente de gestão de pessoas, Catiana. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, gente. Obrigada pela recepção. Então, vamos começar. Ô, Kátia, então a gente trouxe aqui hoje para você falar de gestão de pessoas e da nossa cultura, né, que é o Somos Essenciais. Então, a primeira pergunta é, quem é a Kátia além do gestão de pessoas? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Tenho muitas coisas para contar. Começo por onde? Primeiro, eu sou uma mulher de muitas versões. Sabiam? Vamos descobrir agora. Foi um flerte. Gente, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, sou irmã, sou amiga. E tudo isso faz com que eu seja também a gestora de gestão de pessoas. Eu sou gaúcha, não sei se vocês já sabiam dessa curiosidade, né? Sabíamos. Não vou falar para qual time eu torço, não precisa. Eu já morei fora do país. Deixa eu ver o que mais vou contar para vocês. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Quase trabalhando. Começou a trabalhar cedo, hein? Isso aí. Mas eu tô, né, como líder já há mais ou menos uns 15 anos desses 22 que eu levo trabalhando. Nem sei se fui eu que escolhi liderar ou se simplesmente o líder me escolheu. É tipo isso. Que mais? Tem uma curiosidade que eu quero contar pra vocês que eu não sei se vocês já sabiam sobre mim, mas... E que pode ser que a nossa conversa vá por esse caminho, aí eu possa usar essa informação em outros momentos. Eu sou filha de cozinheira, você sabia? Não sabia. Que legal. Caramba. Sim, sou filha de cozinheira, sou sobrinha de cozinheiras, enfim. Meio que nasci e cresci ao redor do fogão, panelas e comida. Deliciosa, tá? Então, isso é uma coisa aí da minha vida e que, olha só, agora eu cheguei na Essencial justamente para trabalhar com diversas mulheres que eu já conheço, digamos assim, e que fizeram parte da minha vida. Então, para mim, isso tem um significado todo especial, poder hoje, talvez, é o que eu espero, impactar vidas de mulheres que já foram e que são parte da minha família, digamos assim, né? Então, para mim, tem um significado todo especial trabalhar na Essencial por isso. É meio como se eu estivesse voltando para casa, assim. Tem isso. Ai, que emocionante, é o destino. Que bonitinho. Falei que vou fazer vocês chorarem. Ai, E a gente, você. Na verdade, Katia, eu ia perguntar como que a sua história pessoal se conecta com a sua história profissional. Você falou um pouquinho que você veio, né? Sua mãe é cozinheira, veio de família de cozinheiros, né? Tem mais alguma coisa que se conecta com a Essencial? Talvez o propósito? O que você diria? Então, hoje eu vou contar histórias, né? Assim, há 15 meses, mais ou menos, que eu cheguei na Essencial, né? E nesses 15 meses eu levei um tempo de adaptação, né? Eu nunca tinha trabalhado nesse negócio, eu não conhecia o ramo, enfim. Então, até eu entender todos os desafios do negócio, levei um tempinho aqui para entender. Mas mais do que, acho que entender, eu precisava sentir a cultura mesmo da Essencial. E aí foi um momento onde eu me aproximei da Regina para entender o que ela sabia do negócio, o que ela tinha constituído de negócio. E aí, realmente, eu consegui entender a alma do negócio e conectar com essa minha história, porque
era o que eu estava buscando, assim. Poxa, eu preciso achar a sinergia dessa minha história com esse negócio. E achei. E aí tem uma história que eu quero contar rapidinho para vocês. Mas aí, numa dessas conversas que eu estava com a Regina, acabei lembrando de uma história da minha mãe, né? Porque, assim, resumo, né? Vou tentar resumir. Os meus pais moravam em uma fazenda, meu pai trabalhava plantando, colhendo, enfim, e a minha mãe era cozinheira para todos aqueles trabalhadores da fazenda. Então, eu chegava da escola, tinha mais ou menos uns 7 anos, e minha mãe já estava com a comida pondo na mesa e tal. Eu tinha que ajudar, né? Tinha que colocar a mesa, pratos, etc. E aí, eu lembro dela colocando a comida, porque ela fazia e, tipo, queria agradar muito aquelas pessoas, né? E aí, colocava na mesa, enfim, e ficava ali do lado, enquanto as pessoas iam comendo, uma para repor, mas outra, eu sabia que ela estava esperando para ouvir comentários, assim, sabe? Do tipo, será que tá bom? Será que não tá? Sempre surgia alguém que falava alguma coisa. Então, nessa ocasião que eu lembrei, foi tipo, dona Sinira, nossa, essa batatinha que a senhora fez hoje tá espetacular. Ela fazendo fogão a lenha e tal, tava toda especial. E aí ela já, assim, saía felizinha por lá, porque tinha recebido aquele elogio, né? E aí, eu conectei isso muito com a Essencial, porque é exatamente a mesma coisa que eu vejo nas nossas cozinhas, sabe? As nossas pessoas, os nossos cozinheiros, os nossos meios auxiliares cozinhando com amor, assim, porque eles querem ver a satisfação do cliente. E tudo que no final eu quero ouvir nossa, hoje você fez uma batatinha. Então, para mim, fez todo sentido ali quando eu consegui entender com a Regina que a alma do negócio vamos fazer isso aqui, essa comida com amor e entregar para o nosso cliente. Eu pensei, opa, entendi, já conectei. Lembrou essa história aí da minha mãe. Ô, Kátia, falando nisso que a Paula falou de pessoas novas entrarem, conhecer a cultura, eu acho que todo mundo tem esse choque de realidade quando entra na Essencial. Eu acho que eu fui uma das pessoas que mais tive. Sim. Eu era bem traumatizada. Muito traumatizada. Então, as coisas aconteciam, eu ficava, Paula, é sério? Tipo assim... Aí você tinha que fazer assim... tipo assim, super traumatizada. E aí, acho que todo mundo teve um momento que olhou e falou assim, nossa... Aqui é diferente. Qual que foi o momento que você chegou na empresa e realmente teve esse insight, tipo assim, aqui é diferente, a cultura realmente acontece. Porque normalmente, assim, os primeiros dias que você tá, é tudo maravilhoso. Agora, manter... Eu até comentei com a Paula esses dias, né, da Júlia lá do departamento, que no começo ela ficava, é sério? Tipo assim, é assim mesmo? É brincadeira? Tipo, a dona Regina, ela tem contato com a gente mesmo? Ela também teve esse... Então, qual foi o momento que você olhou e falou, não, aqui é diferente? Eu tenho uma história com uma pessoa que eu já vou contar, mas é isso. Para mim, esse momento, essa pergunta é super importante, porque quando chegamos de fora, não tem como explicar. Você se surpreende, assim, isso é real? Peraí, vamos lá, eu preciso entender. E aí, essa historinha que eu vou contar aqui para vocês com uma pessoa da Essencial, ela, para mim, tangibiliza exatamente o que a gente precisa aprender quando chega na Essencial. Então, vamos à história, né? Nos primeiros PDGUs, aconteceu em um PDGU, acho que vocês já sabem, né? Nós temos a nossa área de produtos que... constrói aquele lindo, magnífico café da manhã para recepcionar as meninas, sim, né? Ai, Saudade. E cada vez é uma surpresa nova, fantástico, né? Porque vem algo mais saboroso pela frente para a gente provar. E foi num desses PDGUs que eu estava por lá. Eu não costumo comer de manhã, porque eu já venho de café tomado, enfim, então não costumo comer. Mas, naquele dia, a Mari, né, Mariane, de produtos... Beijos, Mari, beijos, saudade. Beijo, Mari. Beijos, amor. Então, ela veio... Kati, você precisa provar pelo menos uma frutinha com granola. Porque a granola nós fizemos, sabe, né, a Mari?
Mas ainda não conhecia muito bem a Mari naquele momento. Nossa, ela tá bem insistente, mas parecia assim... Eu fiz com tanto amor, você precisa provar. Um pouco daquela coisa da minha mãe lá também esperando, tipo, você tem que provar alguma coisa pra eu saber se você gostou. E aí ela veio assim, eu disse, tá, então vou comer pelo menos uma fruta com a granola que você fez. Ela veio com o potinho de frutinha pra mim, na minha mão, granola, melzinho. Aí eu provei, gente, eu pensei, nossa... teria perdido uma oportunidade de ter sido feliz se eu não tivesse comido aquilo lá. E aí eu falei pra ela, elogiei, disse, nossa, Mari, realmente, essa granola tá perfeita. Não sei como é que uma granola podia ser tão boa, porque ela tinha feito uma mistura. Eu nem gostava, mas a granola gente, supera. assim, foi... olha, inesquecível, tanto é que tô contando aqui, né? E aí eu elogiei, falei, nossa, Mari, perfeito. Bom, passou um tempinho, daqui a pouco apareceu ela com um potinho assim, com granola dentro, falou, Kati, leva pra casa pra você poder comer em casa. Aí eu fiquei, sabe, meio... Pensei, é real isso? Foi esse o momento do tipo, pera, isso aqui é real o que aconteceu aqui? Ela se importou comigo. E aí foi o momento que eu percebi que, através daquele comportamento da Mari, eu percebi a cultura da Essencial. Para mim, ela é um dos maiores exemplos de cultura da Essencial. E eu vi que é isso. Você serve a pessoa como se estivesse na tua casa. Você se importa com ela, oferece um serviço para ela como se ela estivesse na tua casa. Então, eu me senti assim. Aí eu pensei, nossa, é isso. Então, é diferente. Se a Mari, que não é a Regina, que também chegou aqui em algum momento e está expressando a cultura assim, agora eu entendi, sabe? Uhum. Então, esse para mim foi o momento em que eu vi, poxa, é diferente aqui, sim. Beijo, Mari, tá? E, Paulo, você teve um momento, já, né, abrir depoimentos aqui, o momento que você falou, gente... Eu vou confessar pra você que eu tive vários. Eu também. Eu tive vários e eu ia puxar as minhas experiências baseado nos comportamentos que foram criados da cultura. Fala dela. Isso, vai. Eu devia ser influencer na cultura também, mas chamaram só a Luísa. Não, ela é, mas ela é porque ela é gestora. Ela é gestora. Eu sou a do outro grupo, né? Inclusive, eu amo. Eu vou contar uma historinha também. Né? Recentemente, a gente passou pelo nosso ciclo, né, de avaliação de desempenho, né? A gente já fez as calibrações, etc. E a nossa avaliação de desempenho agora é feita em cima dos comportamentos da cultura, o que eu acho incrível. E é muito bacana, porque as meninas estão aqui, né? A Luísa tá aqui do lado, a Marina, nossa diretora, tá ali, ó. Nossa diretora. Mas, vocês não estão vendo, mas ela está ali. Ela tá me substituindo, gente, porque... A diretora era a Paola. Complicado, era difícil. Era difícil. Mandava cortar a todo momento. Não, mas eu tenho fé na Marina, porque eu acho que ela vai ser o melhor do melhor. Ou seja, ela vai pegar nosso pé. Sim. E quando eu tava fazendo as avaliações de desempenho com as meninas, eu sempre usava uma pessoa de referência naquele comportamento, porque eu achava que era a personificação daquela pessoa. Então, por exemplo, no serviço é atitude, eu usei a Mariane. Pra mim, ela é a personificação desse comportamento. E ela protagonizou, pelo menos pra mim, muitos momentos que eu falei assim, gente, a cultura tá enraizada nessa pessoa. E assim, eu confesso pra você que eu não tenho um momento específico, porque eu sinto que todos os dias alguém faz alguma coisa comigo que aquele comportamento, ele se ilumina pra mim. Então, a Mari, eu recentemente tô tomando um remédio que faz eu ter um efeito colateral que eu tenho dificuldade de comer. E ela se preocupa muito, né? Porque a gente se conhece faz muitos anos, acho que faz 7, 8 anos que a gente se conhece, e eu considero ela uma irmã. E ela vai lá, ela arranja uma sopa de não sei da onde, né? Que ela arranca aquela sopa no meio da cozinha. Eu falo, gente, de onde que ela tirou isso? E ela vai lá entregar pra você. Então, assim, você pode ver que não é uma coisa exclusiva ou da Kati ou da Paola. Ela faz a mesma coisa com a Luísa ou com qualquer outra pessoa.
Porque aquela pessoa se sentir única e especial é importante para ela. Isso. Por exemplo, a gente tem o fone da escuta, né? Escutativa, né? Que eu consigo ver claramente a Amanda, por exemplo, né? Recentemente, nos últimos 3 meses aí, ela tem me auxiliado muito, né? Com algumas implantações que estão acontecendo nos departamentos. Então, para mim, ela também é uma personificação desse comportamento, né? Eu não quero puxar o saco, mas, por exemplo, excelência é rotina. Eu consigo ver você muito nesse comportamento, né? Porque não é fácil implementar uma cultura. Estamos aqui há 25 anos, né? E ela sempre esteve presente. Eu sei de todos os antecessores, né? Inclusive, Thaís. Beijo, tá? Beijo, tá? Beijo. Porque você é a antecessora, né? Thaís Malaguti sempre ficou dentro do gestão de pessoas. Existe um comportamento que é o protagonismo, é um jeito de agir. Para mim, ela é a personificação desse comportamento. Para mim, foi ela que me ensinou a ser muitas coisas dentro da empresa. Inclusive, hoje eu posso falar que metade de quem eu sou profissionalmente veio dela, né? Ela, para mim, é uma mentora, uma inspiração. Então, eu sinto assim que até hoje, se eu falar com ela hoje, ela vai expressar esse comportamento. Eu sei que a gente deveria ter todos. A gente tem alguns maiores, outros médios, outros menores, que precisamos desenvolver todos para ficarmos dentro da cultura da essencial, nos adaptarmos. Mas eu sinto que todo dia acontece alguma coisinha que faz aquele comportamento se iluminar na pessoa. E isso é muito importante para mim. Isso faz com que a cultura seja viva e aqueles pezinhos na areia que você comenta, eles estejam sempre visíveis pra gente, porque ela sempre tá andando por ali. E eu fico muito feliz de saber que dentro das equipes também, infelizmente, vou ter que puxar sardinha pras minhas equipes, né? Minhas equipes lindas, maravilhosas. Beijo, marketing, beijo. Sucesso. Eu vejo muito presente neles também, no dia a dia. E às vezes, quando eles engatam em um comportamento, eles vão, eles desenvolvem, e eles já estão passando para as outras gerações de estagiários, de assistentes. Então, é muito legal e muito bonito de ver isso acontecer do jeito que está acontecendo. Eu acho que 2025 foi um ano muito especial pra gente. Ai, que lindo. Sim. Ui, momento cuti-cuti. Momento. Mas... Vamos falar de K-pop. E é isso, né? A nossa cultura, ela tem essa coisa do... Eu sei que pode parecer uma palavra muito... talvez too much, mas tem essa coisa do amor, sabe? É amor por servir mesmo. É amor pela empresa, então eu vou ser protagonista. Então, cada pessoa, a cada passo que ela dá, ela consegue expressar um pouquinho. E é esse que é o grande diferente, assim, quando a gente chega de fora, que estamos mais acostumados a ter um comportamento que o mundo corporativo espera. Então, você tem que ser o robozinho corporativo. Aí, você chega na Essencial e a Essencial te diz, ei, peraí, eu quero que você ame. Hã? Quê? Não entendi. Peraí. Pera tudo. Não, você tem que amar o que você está fazendo, você tem que gostar do outro de verdade para querer servir, você precisa buscar lá dentro. Se você apagou isso dentro dos escritórios da vida, agora é a hora de você cavocar e trazer de volta, porque aqui importa. E isso dá um choque em quem chega, porque você meio que quer lidar com as coisas de uma forma mais processual, né? E aí não, aí vem os comportamentos mais humanos que a gente tem. Exato. Kátia, então, pegando o gancho do que a gente estava falando dos comportamentos, você consegue falar um pouquinho pra gente e pro nosso público, quais são, então, os 6 comportamentos da Essencial Nutrição que agora fazem parte da cultura? Bora, vamos falar. Eu tenho até uma colinha, tá? Caso eu esqueça de algum. Nossos 6 comportamentos, o primeiro deles é nutrir é um ato de amor. Oh. Nada mais simbólico, né? Vai além de nutrir enquanto alimentação, vai falar disso também no nosso relacionamento, ou seja, esses exemplos que a gente acabou de dar são atos de nutrir com amor, né? As pessoas, com carinho, com atenção, enfim. O outro é a escutativa, é a nossa base, ou seja,
saber ouvir, né? Prioridade quando a gente quer ter bons relacionamentos. O outro é o relacionamento, é o que sustenta tudo, e esse aqui é fundamental na nossa empresa também, não só dentro de casa como com o cliente. Então, por isso que ele vem para a nossa pauta de comportamentos prioritários. O outro é o protagonismo, é o nosso jeito de agir, que a Pá já falou da Thaís como um exemplo. Realmente é ter esse senso de dono do negócio, de resolver tudo aquilo que está na nossa mão, né? O outro é serviço é atitude. Mari, beijo de novo, nosso exemplo. E, por último, excelência é rotina, que é conseguir realmente colocar projetos no ar e até o fim, fazer disso, entregar todos os nossos pratos todos os dias lá na ponta, na nossa cozinha. Isso é a nossa excelência é rotina. Ô, Kátia, então, agora você apresentou os comportamentos, mas a gente também tem os símbolos, que eu acho que quem tá assistindo a gente não conhece muito, que ainda foi alguns vídeos internos e tal. Você poderia falar pra gente quais são esses símbolos, o que eles representam e tudo mais? Posso. Tem 2 símbolos que nasceram junto com o nosso manifesto, que é um pouquinho desse conto da cultura em um pequeno texto. A colher e o termômetro, porque temos uma história linda e maravilhosa da Regina, lá no início da Essencial, andando com uma colher e um termômetro, porque para ela o maior símbolo de excelência é sempre degustar, provar antes de poder servir para o teu cliente. Então, a gente tem esses 2 muito fortalecidos. E o outro que nós temos e que eu acho fantástico é o da cadeira do cliente, nas salas de reunião, nos nossos espaços, para que a gente possa ter ela ali vazia, sabendo que ali está a persona do nosso cliente. E sempre que a gente criar uma solução ou alguma coisa, ele precisa estar no centro. E aí, aqui, para falar mais sobre esse assunto de servir o cliente, eu também quero contar uma historinha. Vocês têm tempo para me ouvir, amores? Acho que a gente tem. Tem. Porque para mim tem um exemplo aqui dessa minha história lá com os meus pais, que é muito marcante, que eu acho que expressa completamente o que eu aprendi sobre a cultura da Essencial em relação ao cliente. Lá, imaginem, eu tinha 7 anos naquela época, que meu pai trabalhava no campo, minha mãe cozinhando, enfim, chegava da escola, minha mãe me fazia colocar a mesa e eu estava com fome, já era quase 2 da tarde, enfim, sem comer. Teve um desses dias, logo no início, cheguei com fome, coloquei os pratos, peguei e comecei a me servir, certo? E aí, nisso, meu pai estava chegando, eles chegavam todo empoeirado, assim, porque, né, do campo lá, de plantar, colher, enfim. Então, eles iam dar uma lavadinha na mão para tirar o pozinho. Enquanto isso, eu já estava me servindo. Aí, enfim, né, de repente, eu ouço uma voz do meu pai. O meu pai é uma pessoa, assim, tranquilo, mas firme. Então, eu ouvi: Maná, vem aqui um pouquinho. Pensei, ixi, deu ruim. Fui lá, e aí ele me chamou assim num cantinho e falou: olha, você, a tua mãe e eu somos os últimos a sentar na mesa. Se sobrar comida, a gente come. Primeiro, são eles que vieram do trabalho, estão cansados e estão com fome. Então, eles vão sentar na mesa e vão se servir primeiro. Aí eu... Mas foi um momento, assim, que, para mim, muitas coisas ficaram claras ali. Porque eu pensei, opa, então é isso. Isso é servir o cliente. Isso é colocar ele em primeiro lugar. Ou seja, essa é a minha casa, eu estou com fome, está tudo bem, mas, espera, a minha mãe e meu pai prepararam isso aqui para eles. Então, eles estão em primeiro lugar. E aí eu conecto muito com a Essencial, porque é isso, fazemos com amor, com carinho, para a satisfação do nosso cliente. Quem senta na mesa primeiro são eles e quem come primeiro aqui são eles. Então, para mim, sempre ficou essa mensagem muito forte, assim, e
uma imagem que, inclusive, para minha liderança sempre me ajudou muito, que eu lembro do meu pai nessa ocasião e eu penso, bom, grandes líderes comem por último mesmo. Então, é isso, assim, conecto 100% que essa experiência é o que a gente quer dar para o nosso cliente. Ele em primeiro lugar, sempre. Nossa, conectou muito a história com a realidade mesmo. Né? E eu consigo me identificar muito com isso, porque 2025 também foi um ano de desafios para mim. Eu assumi a área, né, de sucesso do cliente. E é uma área que eu gosto bastante, é uma área que eu já participei no passado e voltei esse ano. E a cadeira do cliente, eu lembro que quando a gente estava conversando sobre a cultura, né? Porque, galera, os gestores, eles ficam sabendo das coisas um pouco antes, né? Então, quando a Kátia mostrou pra gente alguns itens da cultura, a gente começou a discutir e tinha a cadeira do cliente lá, eu achei sensacional, porque estava na mesma época que eu estava entrando e estava vendo aquele departamento, né? Precisava de algumas reestruturações. E hoje... eu vejo que esse símbolo, não somente para o departamento de sucesso do cliente, mas para todos como um todo, ele é extremamente importante. Tudo que a gente faz é visando ele. Tudo que a gente cria, todos os dias que a gente senta lá e faz o nosso trabalho é pensando na felicidade dos nossos usuários, dos nossos clientes e como que a gente pode entregar o melhor serviço para eles. E quando eu estava reestruturando o departamento, é muito bonito ver hoje que ele continua no centro de tudo, o operacional faz um excelente atendimento, nós agora somos um centro muito rico de dados, né? É lógico que depois a gente faz um episódio só falando sobre isso. Sim, vai precisar. Né? Vai. Mas é muito bacana ver a personificação desse sentimento quando a gente faz qualquer reunião ou quando a gente faz um planejamento estratégico que nós estamos fazendo agora de 2026. Então, a gente se reúne e a gente só fala dele. Das necessidades, das expectativas e o que a gente quer melhorar para a vida dele para o ano que vem, para os próximos 5, para os próximos 10. Então, esse símbolo, confesso para você que tudo bem, temos a colher e o termômetro, que é importantíssimo, é o começo da nossa história. Mas a cadeira do cliente estar lá, é incrível pra gente. Verdade. E ainda bem que ela tem essa simbologia, essa presença, porque é o que, quando a gente conversa com a Regina, a alma do negócio, vamos fazer tudo isso com amor, com carinho, com cuidado, porque o cliente precisa se sentir cuidado, querido, atendido com excelência, né? Então, que esse símbolo tenha essa relevância para as nossas áreas. É o se importar de verdade, né? Não é só protocolo. Você realmente se importa. Exato. E a gente consegue ver, é muito legal. Ô, Kátia, então, para quem já trabalha na Essencial, o que o gestão, né, a gente vai fazer para manter essa cultura, para eles continuarem vivendo ela intensamente? Porque esse ano foi algo novo, né? Então, todo mundo brilhou o olho, todo mundo engajou mesmo. Mas como que a gente vai manter isso? Então, eu quero deixar até um convite, porque o gestão de pessoas tem um papel, as lideranças têm um papel, os nossos fundadores têm um papel na cultura, mas realmente fazê-la todos os dias o somos essenciais. Cada um de nós é essencial. Então, eu vou aproveitar para puxar a brasa aqui para o nosso assado e dizer, galera, eu preciso de todos vocês juntos. Fazendo cada um a sua parte. E como? A minha recomendação aqui é que a gente nunca entre no modo automático, porque é muito fácil que isso aconteça e talvez foi um pouco do que aconteceu até o ano anterior. Nós meio que entramos no modo automático. Não dá. A cultura ela precisa ser todos os dias em coisas muito simples. Então, que a gente possa lembrar quando chegar de manhã cedo, cumprimentar e dizer um bom dia para as pessoas, dar um abraço para quem precisa, cuidar de alguém que está passando por alguma situação difícil, quando receber uma chamada de um gerente de unidade, atender e dizer, ei, vem cá, o que você precisa? Você está bem?
é sobre isso, é sobre lembrar de ser humano todos os dias, lembrar que você tá ali para servir a alguém, seja internamente, seja o nosso cliente, e aí sim a gente vai conseguir ser essa rede sempre viva da nossa cultura, né? Então, queria deixar esse convite para não entremos no automático. Vamos manter firme, lembrando todos os dias, trazendo para as reuniões conversas sobre cultura essencial. Kátia, agora uma mensagem para quem ainda não trabalha na Essencial, mas quer entrar na nossa empresa, na nossa cultura, na nossa vida. Qual o recadinho que você deixaria para essas pessoas? Vem! Vem, gente! Vem, tu vens. Tem até a música. Gente, as portas estão abertas. Venham. Mas quem quiser fazer parte da Essencial, precisa vir sabendo que sim, precisa cutucar aquele lado humano e trazer esse amor, esse carinho verdadeiro pelas pessoas, pela entrega para o cliente. Então, venham, mas venham sabendo que é um lugar diferente e que conta com isso, com essa capacidade individual de cada um de trazer o seu melhor no dia a dia. É isso que a gente espera quando recebe alguém novo, é isso que a gente quer trazer para dentro, ou seja, mais pessoas. Se você olhar para algum desses comportamentos que a gente falou aqui, poxa, eu tenho uma boa escutativa. Opa, vem. Se você pensar, eu sou bom de protagonismo, assim, eu vou lá, resolvo. Vem. Vem pro marketing. Porque nós precisamos de mais pessoas com essas características. Então, quando vem naturalmente, quer dizer que a gente não precisa desenvolver isso do zero. Opa, já veio com algum comportamento fortalecido. Perfeito. É daqui para mais, né? Então, acho que é isso. O convite fica. Venham e venham de coração aberto. Bom, Kátia, então a gente está finalizando aqui. Vou abrir para, se você quiser mandar um beijo para alguém, para sua equipe, para alguém da Essencial, fica à vontade. Eu quero, gente, eu vou pegar a lista. Gente, quero mandar um beijo pro meu time de gestão de pessoas, maravilhoso, adoro vocês, meu pai, minha mãe. Perdão. Corta. Meu tio! Meu tio vovó mesmo. Mari, beijo. Mari, beijo. Então, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Paula, quer falar alguma coisa aqui? Ai, gente, eu quero mandar um beijo pra Regina e pro Ronaldo, patrocinadores oficiais do podcast Esse Pode. Aqui, ó. Eu quero aproveitar também. Quero mandar beijo pro meu time de gestão de pessoas, que eu adoro. Beijão. Beijo, time de gestão de pessoas. Beijo. Gente, aproveitando que a gente finalizou, então a gente falou aqui de quem quer trabalhar na Essencial. Lembrando que a gente tem nosso site, então se você tem interesse de trabalhar com a gente, fazer parte da nossa cultura, acesse o nosso site e pode se candidatar por lá. E também a gente tem nossas redes sociais, a gente tem todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, o YouTube, TikTok, o Pinterest, todas, gente. Só colocar lá. Compartilha, coloca Essencial Nutrição. E segue a gente em todas as nossas redes sociais. E é isso. Um beijo. Kátia, muito obrigada por fazer parte desse episódio, por ter falado um pouquinho sobre a cultura. A gente agradece imensamente a sua presença aqui. Eu agradeço vocês pela recepção. Foi lindo. Obrigada. Muito obrigada. A gente adorou. Pessoal, então, até o próximo episódio do Esse Pode. Ai, que droga. Essa mão. De novo. Vai. Então, pessoal, é isso. Até o próximo episódio do Esse Pode.